novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Apesar disso, em plena pandemia, Salvador registrou novas cenas de aglomerações nesse fim de semana e precisou interditar bares que descumprem os protocolos de saúde. Silvana Freire, só assim para as pessoas aprenderem, né? Já que não conseguem lidar com a liberdade, fecha. Bom dia. Alô, seus capitalistas malvadões, tudo tranquilo com vocês? Gabriel Pelissaro na área, vamos para mais um vídeo. Esse vídeo, vou falar para vocês que é um dos vídeos mais importantes do canal. Recomendo de verdade que você assista até o final, porque eu vou trazer muita informação interessante para você pensar e questionar e usar essas informações para proteger o seu patrimônio, para estar antifrágil. Quando eu digo estar antifrágil, é estar preparado para eventos que você não espera ou que você não gostaria. Então vamos começar aqui com esse post do Tavi Costa, sempre trazendo excelentes análises, sempre trazendo excelentes indicadores. E é uma thread de 3 posts que ele fala o seguinte: aqui está 15 métricas de valoração para o mercado acionário dos Estados Unidos. 11 deles estão indiscutivelmente em níveis recordes. Os outros 4, essencialmente, em máximas históricas também. Então aqui tá os valuations do S&P. Vamos continuando a thread aqui. Para aqueles que gostam de dizer que juros baixos justificam os múltiplos recordes, empiricamente, os fatores fundamentalistas das ações americanas de hoje estão nos níveis mais extremos em relação às taxas de juros dos últimos 25 anos. Então o mercado, pelo que essa análise indica, está supervalorizado, tá? Aqui está, então o Tavi, né, continuando, aqui está nosso modelo de valorações para ações dos Estados Unidos desde 1900. O mercado nunca esteve tão caro. E aqui está o sistema do Tavi, onde traz as várias crises, grande recessão, tem aqui a bolha tech. Então você entende, você consegue ver de maneira mais palpável o que são esses ciclos econômicos também. Você compreende que a economia ela funciona em ciclos de expansão, de contração, que é o que a gente vem falando aqui no canal há algum tempo, e aqui fica mais visível, né? Na prática, com fatos históricos e tudo mais. Muito bem, vamos continuando esse vídeo, que aí o quebra-cabeça vai sendo montado e você vai sacar onde eu quero chegar, beleza? Vamos lá. Sem espaço fiscal e monetário, segunda onda seria desafio ainda maior para ativos. Para analistas, câmbio e juro seriam penalizados em cenário de mais gastos. No momento em que o número do vírus, de casos do vírus tem aumentado no Brasil, o debate em torno das possíveis implicações para os mercados ganha força. A evidência de infecções voltando a subir no país sugere riscos crescentes para a economia brasileira, especialmente se medidas adicionais de estímulos forem adotadas, apontam analistas. Eles notam, inclusive, que a trajetória da dívida pública ficaria ainda mais complexa, o que geraria desafios ainda maiores para a política monetária extraordinariamente estimulativa do Banco Central, aqui falando de Brasil. Então, volta essa questão de segunda onda, é um assunto que eu acredito que não é o vírus que traz a crise, mas o vírus é como se fosse o estopim. É o que a gente falava lá em março desse ano, né? Complementando o que a gente já falava em 2019 sobre a questão da fragilidade econômica, inversão da taxa de juros e tudo mais. É o que a gente conversou na live ontem com o Avelino. E aqui, eu até me surpreendi que nessa matéria fala também da questão dos valuations. O Tavi também hoje trouxe essa questão dos valuations e como o juro interfere nesse valuation. É o que a gente falou ontem na live com o Avelino, uma live de altíssimo nível. Eu recomendo que você assista. E aqui tá um pouco da economia real também. Então, a gente já volta nessa questão econômica macro, a gente vai falar aqui de economia real. Então, olha, falta de algodão, jeans e viscolaicra, sei lá o que é isso, faz roupas subirem de preço. Então,
Por conta dos fechamentos, indústrias paradas, houve um grande problema no abastecimento, distribuição, mexeu com toda a cadeia do livre mercado, das livres trocas, porque muitas empresas ficaram fechadas, com a alta do dólar, alguns materiais foram exportados, então a gente vê faltando papelão, a gente vê faltando plástico, faltando insumos, então tá aí uma das consequências, o que fazem o preço das coisas subirem, oferta e demanda. Imagina se tudo se repetir. Então, é aí que você tem que sacar. Então eu acredito que não é o vírus que acaba com tudo, mas as consequências de fechamentos, esses apertos aí que vão fragilizando ainda mais a já fragilizada economia. Então, vamos montando o quebra-cabeça. Vamos seguindo aqui. 2 hospitais privados de Curitiba colapsam e fecham as portas para pacientes com o vírus. Aí foi o Hospital Nossa Senhora das Graças e o Hospital Shigizawa, não sei pronunciar direito a palavra, Shigizawa, alguma coisa assim. Então, volta essas notícias a ganharem destaque, né, de segunda onda, de hospitais colapsando e tudo mais, o que pode levar a novos fechamentos, talvez não tão rigorosos como a gente vai ver daqui para frente, mas pode ir afetando aí alguns segmentos da economia. Então, lá nos Estados Unidos, né, a escassez de bacon e a de papel higiênico surge com o pânico dos americanos antes do inverno, aí por conta do vírus. Então, março, né, de novo, a galera comprando papel higiênico, aquele pânico, a galera tudo de volta, tudo se repetindo. E aqui, vamos falando de Europa. Então, os bloqueios de vírus da Europa empurram a economia para outra contração. A zona do euro está entrando em outra contração em meio às novas restrições de vírus que estão causando um grande impacto em partes da economia. Então aqui a gente fala dos impactos dessa segunda onda na economia, tá? O índice de gerentes de compras, composto da IHS Markit, caiu para 45,1 em novembro. E ele estava, no caso, em 50 pontos em outubro, sugerindo uma queda na produção, de acordo com dados publicados na segunda-feira. A queda foi puxada por serviços, reflexo do fechamento de bares e restaurantes e da perda de negócios no setor de hotelaria. São os setores mais afetados por conta desses lockdowns. A manufatura continua crescendo, embora em ritmo mais lento. Os governos mantiveram a ajuda financeira para ajudar empresas e trabalhadores, e o Banco Central Europeu disse que está pronto para fazer mais. Os formuladores de políticas destacaram um aumento nas compras de ativos e uma nova rodada de empréstimos de longo prazo como suas principais ferramentas para adicionar estímulo no próximo mês. Os últimos bloqueios não são tão severos quanto aqueles implementados durante a primeira onda, o que significa que a contração nesse trimestre deve ser limitada a 1,7%. Isso se compara a uma queda de quase 12% nos 3 meses até junho, foi lá no início. No entanto, o emprego caiu pelo 9º mês consecutivo em novembro, de acordo com o PMI, com os serviços sendo os mais atingidos. Então, o setor ali que é restaurantes, né, os setores que têm as portas fechadas. O índice da Alemanha mostrou que está lidando com as restrições mais recentes relativamente bem. O emprego lá cresceu e a economia só pode estagnar nesse trimestre. A França deve encolher 3,5%. Aqui, linkando, nós temos a Alemanha. Então, a Alemanha toma medidas para apertar o bloqueio parcial até 20 de dezembro. E agora o caldo começa a engrossar, tá? Então, vamos lá. Então, será que nós vamos ter Natal? Porque a grande esperança dos comerciantes e tal é o Natal, né? É o que, como é que eu posso dizer, aliviaria ali um pouco a corda no pescoço. Então, a galera tá animada com o Natal. Mas se vierem ali uma segunda onda, já estão falando em mutação do vírus e tal, pode ser que esses fechamentos voltem, e aí, quem já tava lascado e tinha uma esperançazinha aí, se lasque de vez, né? Então é algo para ficar de olho
mas não na questão do vírus, né? Claro que existe o vírus, eu não vou negar isso, mas eu tô aqui observando as consequências na economia e o que isso impacta na nossa vida, no dia a dia. E como a gente pode proteger o nosso patrimônio. Por isso que eu falo tanto de você estar convexo, de você ter uma carteira antifrágil, de você ter um portfólio ali que se protege desses eventos que a gente vem falando aqui, tá? Continuando, Deutsche Bank diz que a economia global recuperou metade da queda. Então, a economia global mostra a retomada mais rápida do que o esperado e o PIB mundial já recuperou metade da queda causada pela pandemia, de acordo com economistas do Deutsche Bank. Embora a economia global deva registrar recessão recorde, há sinais de que a queda pode não ser tão profunda quanto se temia. Na semana passada, a OCDE atualizou suas previsões para 2020, prevendo recessões menores em muitos países avançados. Embora muito mais otimista, o Deutsche Bank também disse que o ritmo de recuperação deve desacelerar nos próximos meses e pode haver consequências negativas duradouras devido a mudanças no comportamento do consumidor e estragos no mercado de trabalho. Além disso, o banco alertou que os riscos do mercado financeiro aumentaram devido ao endividamento e valuations elevados em renda variável. Bom, o que nós estávamos falando na live de ontem com o Avelino, que foi um papo de altíssimo nível. Então é muito bacana sacar essa parada aqui, tá? Vou até repetir. Além disso, o banco alertou que os riscos do mercado financeiro aumentaram devido ao maior endividamento e valuations elevados em renda variável. Fica de olho no juro. As grandes crises financeiras muitas vezes foram desencadeadas no passado sob tais condições pela mudança inevitável do afrouxamento para o aperto monetário. O que eu falo aqui no canal das alavancas keynesianas? Afrouxamento, papapá. Então fica ligado nisso. Deutsche Bank falando. O que provavelmente ainda está vários anos distante, mas que poderia surpreender antes, disseram. Então, até me surpreendi aqui de ver Deutsche Bank falando, batendo com as nossas ideias. Então, agora vem agora que o caldo engrossa de vez, né? Porque agora, a gente, linkando aqui o quebra-cabeça, começa a sacar algumas coisas. Vamos lá. Então, os caras estão falando que agora com a vacina vai ser tudo bem, festa, a bolsa a 300 mil pontos, tudo vai subir, e o mundo feliz de volta, e beautiful people, e tá tudo uma maravilha. Ok. Eu já sou um pouco mais cético. Eu não acredito que o mundo acabe, mas também não acredito que tá essa maravilha. Equilíbrio, tá? Então, estão falando que tudo isso vai acabar e vai subir tudo, e festa, rolo e confusão. Só que daí você vai ver aqui... Eu joguei Deutsche Bank no Google e fui ver ali as notícias para tentar entender o que está acontecendo. Aí, vamos lá. Matéria um pouco mais antiguinha, de 12 de novembro, mas ainda super atualizada, que fala o seguinte. Deutsche Bank propõe um imposto social de 5% para quem faz home office. A arrecadação de quem tem benefícios de trabalhar de casa, benefícios que foram impostos, né? Mas tudo bem, é um benefício, vamos lá. Então a arrecadação de quem tem benefício de trabalhar de casa seria usado em fundo de apoio a trabalhadores de menor renda e que não podem praticar isolamento durante a pandemia do vírus. Mas calma aí, não tá pra acabar? Já não saiu a vacina aí? Por que os caras, agora em novembro de 2020, que então teoricamente já estaria no fim e agora tudo ia melhorar, por que os caras estão falando em um imposto para quem trabalha em casa? Suspeito, não. Eu não vou falar nada, mas pensa aí, não é suspeito? Não tá acabando a parada? Não tá vindo vacina? Não é festa daqui pra frente? 2021 acabou a parada? Por que eles vão ter o trabalho de gastar energia para taxar quem trabalha de casa, para beneficiar, vou repetir aqui para você sacar o ponto. A arrecadação de quem tem benefício de trabalhar de casa seria usado em fundo de apoio a trabalhadores de menor renda e que não podem praticar isolamento. Mas se tá para acabar, não vai mais ter isolamento. Então por que precisa desse fundo? Se entendeu aonde eu quero chegar aqui? Eu espero que sim, né? E para finalizar este vídeo,
eu vou trazer aqui mais uma informação lá da puxada do Deutsche Bank que fala o seguinte: Mesa Son, bilionário do SoftBank, estoca dinheiro para o pior cenário. O bilionário japonês Masayoshi Son disse que a pandemia continuará causando estragos nas empresas no curto prazo e que ele está estocando dinheiro para se preparar para o pior. Embora vacinas eficazes e tratamentos para o vírus possam chegar em breve, o CEO do SoftBank disse que está pessimista com os surtos da segunda e terceira onda ocorrendo atualmente em todo o mundo. Nos próximos 2 a 3 meses, qualquer desastre pode acontecer, disse Son na terça-feira, dia 17, falando de Tóquio na conferência do Dell Book, organizada do jornal The New York Times, e que foi realizada online este ano. O SoftBank anunciou uma venda imediata de ativos no início deste ano para sustentar seu balanço patrimonial, enquanto a pandemia turvava as economias e derrubava os valores de seu Vision Fund, focado em tecnologia. O plano inicial era vender 41 bilhões de dólares em ativos, mas Son disse que o SoftBank acabou dobrando essa meta. É a primeira vez em nossa história, então diz ele, né, que liquidamos muitos dos ativos o mais rápido possível, contou. Aí continuando aqui, pessoal, e aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Antes que a distribuição em massa de tratamentos contra o vírus ou vacina se torne disponível, alguma grande empresa poderia quebrar e causar um efeito dominó em setores relacionados. Son usou o colapso do Lehman Brothers para ilustrar seu ponto de vista. A queda de apenas um banco abalou todo o setor bancário e desencadeou um crash no mercado global de ações. Ainda quero estar preparado para o pior cenário. Então, é por isso que hoje temos quase 80 bilhões de dólares em caixa, em mãos, nós mesmos. Então, olha só, vamos linkando aqui os quebra-cabeças do que a gente vem falando. Liga seu raciocínio lógico a isso, a luz amarela, e reflete no que a gente falou aqui nesse vídeo. Então, olha o que os caras estão fazendo. Eles estão deixando dinheiro líquido, que é muito o que faz sentido aí com a nossa estratégia da carteira antifrágil. É até bizarro de ver uma coisa assim que clarifica e cristaliza tanto o que a gente vem falando aqui. Então, essa questão aí dos caras terem caixa e se preparando para o pior é algo que você talvez não precisa se desesperar, tá? Porque, como ele falou, é algo do setor financeiro, né? Então o vírus ele não teve o poder de ferrar com a economia porque não foi uma crise do sistema financeiro, não afetou o crédito. Teve estímulo, então a gente não teve crise, porque não deu tempo de ter crise. Teve estímulos, teve intervenções, o crédito estava farto, o juro baixo, então meio que o sistema financeiro não sentiu muito. Mas uma crise financeira afeta o crédito, vai afetar o juro, vai afetar valuations, e aí começa o efeito dominó, e o estopim pode ser, como ele falou aqui, a queda de algum banco, a queda de alguma dessas empresas zumbi. O SoftBank não é um banco, né? Às vezes até eu me engano, né? SoftBank é um banco? Não. SoftBank é tipo um fundo, certo? Mas eles acabam investindo em empresas super famosas que não dão lucro, empresas zumbi, que eu já falava desde 2019 aqui no canal, de empresas que não dão lucro e como isso não faz sentido. Na live ontem do Avelino, a gente falou sobre isso também. Então, como que essas empresas vão ser afetadas, empresas que talvez não deveriam estar existindo, porque lembrando, né, crises acontecem, crises servem para limpar o mercado, tirar os players ineficientes, e deixar aqueles recursos disponíveis para novos players entrarem no mercado. Então é o que seria o capitalismo de livre mercado. Hoje o que a gente vê é esse intervencionismo e tal, essa intervenção para que a economia cresça de maneira artificial para sempre. Então é a escola keynesiana, né, o pensamento das alavancas da escola keynesiana, dos estímulos e achando que o Estado pode controlar tudo. Então,
é algo que eu quero que você reflita e que você entenda o que isso pode afetar na sua vida e como você pode se proteger, tá? Então, eles estão se protegendo. Os grandes players estão se protegendo, tá? Embora que ao mesmo tempo falem que tudo tá bem e tudo tá tranquilo e que agora vem a vacina e todo mundo tá salvo, eles também estão antifrágeis. Eles também estão com um pé atrás e pensando, cara, não faz sentido. As coisas não estão tão boas assim. Os fundamentos da economia não estão tão sólidos assim. É o que a gente leu aqui nessa matéria. É o que a gente falou durante esse vídeo todo. Desde o início até agora. As peças do quebra-cabeça, elas vão se encaixando. Então, se você vê todos os vídeos que a gente vem falando aqui do canal desde 2019, você vai começar a entender aonde que eu quero chegar. E por que você deveria estar se preocupando e aproveitando o momento agora para fazer uma grana e investindo essa grana de maneira antifrágil. Eu vou tentar trazer pessoas aqui pra gente trocar ideia no canal, pessoas pra gente aprender, às vezes com ideias divergentes. Por exemplo, o Pantoja tem coisas que eu concordo e não concordo, o Avelino tem coisas que eu concordo e não concordo. Por exemplo, essa questão do sobrevivencialismo, né? Eu acho que é uma questão de antifragilidade muito importante, mas é uma coisa que eu já falho, a minha vida não está antifrágil, o meu patrimônio está antifrágil, mas a minha vida não está antifrágil. Então muita gente fala, Gabriel, eu não tenho patrimônio pra investir, eu não tenho grana pra montar uma carteira, por exemplo, né? O que não precisa de muita grana pra montar uma carteira, mas tudo bem. Você pode fazer que nem o Avelino tá fazendo, né? Então eu trago essas pessoas pra você ouvir e ver o que faz sentido pra você. E o que eu falo aqui também, eu não quero que seja a verdade absoluta. Porque eu não sou o rei da verdade. Eu não sou o bastião ali da verdade, né? Não. Então eu trago aqui pensamentos pra você se questionar e ver o que você vai fazer, tá? Pra você se tornar uma pessoa mais antifrágil, mais questionadora. Então, você também pode fazer, que nem o Avelino falou, um estoque de comida para se proteger para a inflação, né? Às vezes, se você não pode montar uma carteira antifrágil, ter as opções e tudo mais para se proteger, você pode montar ali uma reservinha para você se proteger da inflação, que nem o Avelino aqui, até me mandou agora de manhã uma foto do preço da carne, né? Então deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ele me mandou aqui o preço da alcatra a R$40 o quilo. Então tá aí a inflação que a gente falava lá no início do ano e a galera encheu o saco, né? Então tá tudo aí, pessoal. Só não vê quem não quer, só não se protege quem não quer, né? Então você, que nem o Avelino falou na live lá, se proteger com alimentos e tal. Se você não quer estocar alimento, que nem é o meu caso, eu não tenho como fazer isso. Eu vou proteger o meu capital, vou proteger o meu capital da inflação, vou tentar proteger o meu capital dessa maneira, com uma carteira antifrágil. Então é isso. É tentar se proteger do que está por vir do jeito que dá, né? É muito difícil escapar, é o que eu falo, né? Você tem que hackear a Matrix porque não tem como sair dela. E é jogar o jogo, pessoal. Eu espero que vocês tenham sacado a mensagem e que vocês aproveitem as oportunidades aí e façam acontecer. Beleza, meus queridos? Então, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha aberto a sua mente e tenha feito alguma diferença positiva na sua vida. Eu não quero que você entre em pânico, mas que você entenda o que está acontecendo para você conseguir se proteger e até ganhar dinheiro com isso, até se beneficiar com essas quedas, porque o conhecimento liberta. Então eu espero que você busque conhecimento, como eu diria, o ET Bilu, não é mesmo, pessoal? Então estuda pra caramba aí e faz acontecer. Até a próxima, um forte abraço, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Falou, 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 seus capitalistas malvadões!